E aí, meu amigo Alvinegro, tudo bem? Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu tenho bastante assunto para colocar em dia sobre o Glorioso e alguns deles podem mexer com o futuro do Botafogo. Vou te falar sobre o planejamento do elenco, sobre jogador que deve ficar, outro que está perto de renovar, a situação de Alan e no final vou te falar de uma notícia que, se ela realmente se confirmar, vai dar muito o que falar entre os botafoguenses sobre o Luiz Henrique. Então já vai deixando o like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e fica comigo até o final porque hoje o nosso papo tá bem interessante. Galera, é o seguinte, eu quero começar com uma declaração que, na minha opinião, ajuda a gente a entender como o Botafogo está pensando no restante da temporada. O Franklin Carvalho falou abertamente sobre o planejamento e disse que a ideia é trabalhar com cerca de 28 jogadores. E quando ele fala isso, não é apenas um número. Na verdade, ele acaba dando uma pista de que o mercado ainda não terminou para o Botafogo. O próprio treinador explicou que ainda espera algumas saídas, mas também deixou claro que novos reforços devem chegar. Ou seja, quem estava achando que o elenco já estava fechado, talvez tenha que esperar mais um pouco. E faz sentido, pessoal. O segundo semestre vai ser muito pesado com Brasileirão, Copas e uma sequência grande de jogos. Ter um elenco mais enxuto, mas ao mesmo tempo qualificado, pode ser fundamental. Agora, claro, fica a curiosidade para saber em quais posições esses reforços devem chegar. Essa é uma resposta que a gente ainda não tem, mas o recado do Franklin foi bem claro. O Botafogo continua de olho no mercado da bola. Agora é o seguinte, pessoal, tem uma situação que eu confesso que deve deixar muito torcedor mais tranquilo. De acordo com as declarações do próprio Vitinho, ele não tem nenhuma intenção de deixar o Botafogo neste momento. Nos últimos dias surgiram várias especulações envolvendo o nome dele, mas o lateral fez questão de colocar um ponto final nessa história. Ele disse que está feliz no clube, reforçou o compromisso com o projeto e ainda destacou a responsabilidade que tem como uma das lideranças do elenco. E eu acho que isso também tem peso dentro do vestiário. Às vezes a gente fala muito de parte técnica, mas tem jogadores que ajudam a manter o grupo unido, também faz a diferença. Pelo cenário de hoje, a tendência é que o Vitinho continue normalmente no elenco e siga sendo uma peça importante para o Franklin Carvalho. E olha só, pessoal, enquanto alguns confirmam que vão ficar, outros também parecem estar muito perto de resolver a vida. O Ferrarese comentou sobre a sua própria situação contratual e deu a entender que está tudo muito bem encaminhado para sua renovação. Segundo ele, falta basicamente a oficialização. E durante essa mesma conversa, o zagueiro também falou sobre o Monzon, que vem passando pelo processo de adaptação ao futebol brasileiro. Pelo que foi mostrado nos treinamentos, o Monzon participou normalmente das atividades com o restante do elenco. Além dele, Domingos Andrade e Danilo Pereira também estiveram em campo. A impressão é que o clima dentro do CT continua muito positivo, com o grupo recebendo bem os reforços e tentando acelerar esse processo de adaptação. E isso é importante, galera, porque quanto mais rápido esses jogadores entenderem o jeito de jogar do Botafogo, melhor para o time. Agora tem uma atualização sobre o Alan, que muita gente estava perguntando aqui nos comentários. Pelo que o Franklin Carvalho explicou, o volante está na reta final da recuperação física. Ele continua fazendo um trabalho separado do restante do elenco e ainda não terá condições de enfrentar o Fluminense. A notícia positiva é que o treinador deu a entender que o retorno está cada vez mais próximo. Além do Alan, pessoal, o Kadir também fez um trabalho à parte, mas nesse caso, por causa da retirada do dente do siso. Enquanto isso, o restante do elenco participou de treinamentos em campo reduzido com muita intensidade e competitividade. Quem acompanhou as atividades destacou que o ambiente no CT estava bem leve, o que sempre é bom, sempre é um bom sinal nessa fase da temporada. E para fechar o nosso papo de hoje, tem uma história que, se realmente se confirmar, vai gerar muita discussão entre os torcedores. Segundo informações repercutidas pelo Globo Esporte, o Luiz Henrique aceitou uma proposta do Flamengo. Agora o clube rubro-negro ainda precisa chegar a um acordo com o Zenit para concluir essa negociação. Durante o debate, os comentaristas destacaram que o Botafogo nunca entrou nessa disputa por questões financeiras, já que os valores eram considerados
muito altos. Mas é claro que o que mais chama a atenção é o impacto dessa decisão pode ter na relação do jogador com a torcida alvinegra. O Luiz Henrique construiu uma história importante com a camisa do Botafogo e muitos torcedores ainda têm carinho por ele. Agora, caso ele realmente acerte com o maior rival, é inevitável que essa imagem mude para uma parte da torcida. Vamos esperar para ver os próximos capítulos, porque ainda falta o acordo entre os clubes, mas sem dúvida é uma situação que vai continuar sendo muito acompanhada. E agora eu quero saber a sua opinião, meu amigo alvinegro. Você acha que o Botafogo ainda precisa contratar mais reforços? Em qual disposição? A permanência do Vitinho é uma boa notícia? E se o Luiz Henrique realmente for para o Flamengo, isso muda a forma como você enxerga a história dele no Botafogo? Comente aqui abaixo a sua opinião, deixa a sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou gostar muito de ler e saber o que você pensa. E olha, se você gostou do vídeo de hoje, não se esqueça do like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho e compartilhe esse vídeo também com outros botafoguenses, que vai ajudar demais. Ó, lembrando que todas as fontes utilizadas neste vídeo estão aqui na descrição com os devidos créditos, beleza? Um grande abraço para vocês. Essas foram as atualizações de hoje, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua companhia e audiência de sempre. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!